Oi, turma, do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior e Dr. Ludwig. No capítulo 11 da Revista Espírita, o Príncipe de Roheiloe, médium curador. A parte final desse texto que a gente está acompanhando há alguns dias, está escrito o seguinte: a cura de uma mulher no hospital civil que haviam trazido ao príncipe não é menos admirável. Essa mulher, chamada Elizabeth Lanner, filha de um sapateiro, tinha a língua tão viva, afetada, que por vezes passava 15 dias sem poder articular uma sílaba. Suas faculdades mentais tinham sofrido muito, quase tinha perdido o uso dos membros, de sorte que ficava no leito como uma massa. Pois bem, essa pobre mulher foi hoje ao hospital sem a ajuda de ninguém. Ela goza de todos os sentidos, como há 12 anos, e sua língua soltou-se tão bem que ninguém no hospício fala com tanta volubilidade quanto ela. No dia 30, depois do meio-dia, o príncipe deu um exemplo extraordinário de cura. Uma charrete, em volta da qual estavam reunidos milhares de espectadores, tinha vindo de Mosmertad. Nela estava um pobre estudante aleijado, dos braços e das pernas atrofiados de maneira horrível. O príncipe, que ouviu a súplica desse infeliz para aliviá-lo, veio até a charrete, orou cerca de 5 minutos com as mãos postas e erguidas para o céu. Falou várias vezes ao estudante e, enfim, lhe disse: levantai-vos em nome de Jesus Cristo. O estudante efetivamente levantou-se, mas com sofrimentos que não podia disfarçar. O príncipe lhe disse que não perdesse a confiança. O infortunato, que alguns minutos antes não podia mover braços nem pernas, pôs-se de pé e perfeitamente livre em cima da charrete. Depois, erguendo os olhos para o céu com a mais terna expressão de reconhecimento, exclamou: ó Deus, vós me socorrestes. Os espectadores não puderam conter as lágrimas. As curas miraculosas operadas em Würzburg pelo príncipe de Roheiloe poderiam fornecer assunto para mais de 100 quadros de ex-voto. Nota-se a analogia chocante que existe entre os fatos de curas e os de que somos testemunhas. O senhor de Roheiloe se achava nas melhores condições para o desenvolvimento de sua faculdade e assim a conservou até o fim. Como nessa época não se lhe conhecia a verdadeira origem, era considerada como um dom sobrenatural, e o senhor de Roheiloe como operador de milagres. Mas por que é ela vista por centenas de pessoas numas como um dom do céu e noutras como obra satânica? Não conhecemos nenhum médium curador que tenha dito que recebeu o seu poder do diabo. Todos, sem exceção, só operam invocando o nome de Deus e declaram nada poder fazer sem a sua vontade. Mesmo aqueles que ignoram o espiritismo e agem por intuição recomendam a prece na qual reconhecem um poderoso auxiliar. Se agissem pelo demônio, cometeriam a ingratidão de o renegar, e o demônio não é tão modesto nem tão desinteressado para deixar aquele que procura combater o mérito do bem que faz, porquanto isso seria perder seus auxiliares em vez de recrutá-los. Alguém já viu um negociante gabar aos seus fregueses a mercadoria do seu vizinho em detrimento da sua e aconselhar a ir a ele? Na verdade, há razão para ir do diabo, porque dele se faz um ser muito tolo e estúpido. A comunicação seguinte foi dada pelo príncipe de Roheiloe na Sociedade de Paris. Eu vou deixar essa comunicação para amanhã. Hoje nós não terminamos, não. Achei que ia ser a parte final. Vai ter a parte 6. Então, aqui ele ainda dá continuidade aos casos que o príncipe estava tratando e que estava dando resultado, que eles estavam sendo curados. Aí o interessante é justamente o que foi falado aqui no final, né? Porque para algumas pessoas os tratamentos, curas, melhoras, devido a um tratamento espiritual, é dado todo, né, a gratidão aos bons amigos espirituais, e para outras pessoas é dado ao diabo, né? Não é que existe dois deuses, nós não temos dois, nós temos Deus, nosso Pai misericordioso, que é bom, justo, onipotente, onipresente. Ele é tudo para nós, mas não existe outro que seja igual a ele ou
divida o poder com ele, ou que seja mais do que Deus, que aí não seria mais Deus, né? Se Deus tivesse um criador, esse criador seria Deus e não aquele que nós conhecemos, que a gente se dirige a ele nas orações e vê o resultado da sua obra, tanto no nosso próprio corpo, no corpo de animais, na formação de folhas, de vegetais, de minerais. O princípio vital de tudo está justamente nessa centelha de Deus dentro de nós. Então, aqui ele fala que numa época que o Espiritismo ainda não era, né, determinante, que não tinha sido ainda feita a codificação pelo Allan Kardec através da espiritualidade, então ele explica aqui pra gente que antes do Espiritismo existiu o espiritualismo como existe até hoje. As mesas girantes, as pancadas na parede, eram manifestações espiritualistas até então, porque não tinha sido feito um estudo mais aprofundado, onde Allan Kardec, ao fazer e pedir ajuda aos espíritos, eles trouxeram filosofia, ciência e religião. Tem pessoas que batem ainda que espiritismo não é religião, mas ora, veja bem, se alguém me chamar numa loja para fazer um cadastro e perguntar lá qual é a sua religião, o que eu vou escrever? Lógico que o espírita também é religião, só que não da forma que todo mundo conhece, com dogmas, rituais, não. O espiritismo não tem isso. Então, o que eu acho que esse texto de hoje bate mais, porque sobre os feitos desse príncipe, a gente já viu até no comecinho do texto, né? Mas eu acho que aquilo que pega mais pra gente aqui é essa questão. Tudo que é anormal, paranormal, tudo que é um milagre, a gente atribui ou para Deus ou para o demônio. E geralmente as pessoas, por falta de conhecimento, atribuem ao demônio. Porque se a gente tem a certeza de que Deus é um só, que Ele é perfeito, que Ele é único, que Ele é benevolente, que só Ele que pode nos julgar, que Ele pode nos colocar em determinados lugares, é Ele que cria tudo. A partir do momento que você tem essa fé que Deus é o Todo-Poderoso, então não existe outro Deus. Não tem como atribuir qualquer situação de cura ao demônio, mas sim a Deus. Todas as religiões, elas buscam a sua melhoria através de Deus. O diabo nada mais é do que uma figura que foi criada pela mente humana, foi trazida através de pensamentos negativos de um ser, não sei quem, não tenho conhecimento para falar para vocês como que surgiu, mas por algumas lendas que são contadas, né, que são histórias, a gente não sabe até onde é verdade ou não, seria um anjo revoltado, né, e que teria traído Jesus, teria traído toda esse trabalho de princípio e moral em desenvolvimento, e que ele queria dividir o poder dele com Deus. Mas aquela coisa do gênio da lâmpada, né, dele ser grande, dele ter uma figura, dele ter uma característica, descrever o diabo é humanamente impossível, porque para nós espíritas o diabo nada mais é do que seres, pessoas que estão desencarnadas, que têm o mal dentro delas em excesso, e elas configuram o perispírito da maneira que acha melhor. Se achar melhor configurar com chifrinho, com rabinho, vermelhinho, eles vão configurar isso e é dado o nome de diabo. Mas na verdade a gente sabe que é só uma configuração, que é um produto feito pelo perispírito de algum ser menos evoluído. Então não temos isso, dois poderes. Então tudo que acontece de bom a gente pode atribuir sim à espiritualidade superior. Aconteceu de bom, e o bom que a gente fala é aquele que passa pelo crivo da razão. Não é aquele bom mimado. Tudo aquilo que eu quero eu tenho, então Deus é maravilhoso. Se eu não tiver aquilo que eu quero, Deus é ruim, então o diabo está comigo. Não é bem assim, não. Tem coisas que não são do nosso mérito, então a gente não vai ter mesmo. Pode pedir, ajoelhar, rezar, fazer promessa, pode acender vela, pode fazer o que for. Se não tiver que acontecer com você, Deus não vai permitir. Não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Então fica aqui pra gente essa ideia de que o espírito, quando ele não é elevado, então ele pode se configurar, ele pode se disfarçar, ele pode se fantasiar. Então o diabo nada mais é do que uma fantasia criada pelo homem. Esse ser, esse supremo no mal não existe. Existem sim espíritos que escolhem caminhos errados por algum tempo
E devido a isso, às vezes eles chegam no tal do umbral, né, que para os espíritas é um local onde as pessoas ainda não adquiriram o devido conhecimento, ainda são muito revoltadas, violentas, então elas se reúnem nesse local. Tem o Vale do Suicida, que é um local onde pessoas que se mataram enquanto estavam em vida, na carne, não suportaram suas provas e se mataram, então vão para o Vale do Suicida. Existem vários tipos de locais onde depois de desencarnado a gente vai parar. Então, para a gente saber se vai para o Vale do Suicida, ou umbral, ou, né, céu, inferno, basta saber as atitudes que a gente está tomando agora. Aquilo que está ligado a Deus, que é bom, jamais vai ser descartado, jamais a gente vai pegar um outro caminho que não seja o caminho do bem. Então, fica claro aqui que não existem duas forças, só temos uma, e ela é Deus.